Eu acho que esse é o vídeo mais, talvez, sincero do canal. Eu acho que talvez ele é o vídeo raiz. Eu acho como o meu canal do YouTube começou. Na verdade, não é como o meu canal do YouTube começou, mesmo ainda na época não ter aquelas questões de roteiro e tal. Fiquei muito tempo sem postar vídeo aqui e eu vou explicar o porquê. Eu trouxe até uma colinha aqui das coisas que eu tenho que falar, porque eu tenho aprendido a criar um hábito de escrever, de anotar coisas, porque eu tenho sentido que é uma forma que eu tenho de tirar as coisas que estão aqui na minha cabeça e de jogar num papel e me dar mais tranquilidade. E eu acho que pelo fato também de eu ter, né, de eu ser neurodivergente, eu não falo muito, né, talvez aqui acho que no canal nunca falei sobre isso, sobre ter TDAH, e o fato de eu estar treinando a falar mais devagar e mais calmo, agora nem sei porque eu tava falando isso. É porque eu uso esse caderninho pra me manter conectado com o que tá falando, porque eu devaneio muito. E eu ficava muito frustrado por não estar conseguindo postar do jeito que eu queria, né? Bom, vamos lá pelo ponto 1 que eu quero tratar aqui no vídeo. Eu acho que esse vídeo vai ficar grande, tá? Então eu acho que eu não vou me preocupar muito em deixar um vídeo interativo, talvez. Eu não sei. Esse vídeo também, ele acha mais uma conversa comigo mesmo. Talvez eu acho que essa é a resposta. Talvez eu esteja querendo voltar à raiz do começo de todos os vlogueiros que faziam antigamente, sabe? Mas por que eu fiquei muito tempo sem gravar aqui? É por causa que a minha filha nasceu, né? A Vanessa ficou grávida. E nesse período que ela ficou grávida foi quando eu tava fazendo os vídeos. Eu não sei se você tá vindo. Eu nem sei se tá tendo visualizações suficiente, mas você vê uns vídeos atrás aí, acho que de um ano. De um ano atrás, um ano e meio, sei lá. Eu tava fazendo vídeos de curiosidade, sabe? Só que durante esse período de tempo, né, a Vanessa ficou grávida. E aí a nossa vida virou de cabeça pra baixo. Pelo fato disso, né, de virar de cabeça pra baixo, a gente ficou pensando o que fazer. Então a minha cabeça ficou girando de muita coisa que tinha que ser resolvida. Por exemplo, então nós tínhamos que preparar nossa mentalidade quando a Majuna viesse. Eu tinha que melhorar um pouco mais meu posicionamento na empresa como um sócio cofundador. Eu tinha que aprender mais sobre o meu trabalho, né? Já sabia, mas eu tinha que aprender um pouco mais, ser um pouco mais gerente, ser um pouco mais líder e também mudar minha mentalidade quando o Maju chegar, que vai ser um outro jogo, vai ser um outro estilo de vida. Então eu tinha que me aprender a adaptar a esse tipo de coisa, sabe? E aí, durante todo esse período de tempo, eu não conseguia pensar em gravar, eu não conseguia botar na minha cabeça, poxa, eu preciso gravar vídeo, preciso fazer vídeo, não conseguia entrar na minha cabeça, porque eu sou dos primórdios do YouTube, quando o YouTube tava começando, né? Quando veio, né, no final do PC Siqueira, veio o Felipe Neto também. Eu sei que tem muita gente que tem uma giriza do Felipe Neto, mas querendo ou não, tanto ele como o Felipe Neto e o Cauê Moura também, eles vieram nesse tipo de vlog. Então nessa época eles vieram dessa minha. Eu peguei essa essência deles, assim, sabe? Aí tá vendo? É isso que acontece. Eu tava falando um assunto e aí eu me desconectei, não sei por que eu tava falando. Mas enfim, e aí eu não conseguia pensar realmente em relação a produzir vídeos aqui. E eu tava tentando me encontrar, tava fazendo teste de alguns vídeos pra tentar me encontrar o que eu tinha que fazer. E aí acabou que, tipo assim, eu não tava desinteressei de fazer vídeo por um tempo, porque eu queria focar na minha família e focar na empresa. E aí quando a Maju nasceu, qual que foi a priori, qual que foi a ideia que nós tivemos? Pô, então a gente precisa delegar algumas funções. Ou seja, a Maju precisava e precisa ainda, né? Não, a Maju precisa 100% da Vanessa. E a Vanessa precisava cuidar da Maju. Então, eu assumi muita coisa da casa, como por exemplo, arrumar a casa, lavar roupa, dobrar roupa, fazer comida, fazer um monte de coisa, enquanto a Vati ficava focada na Maju. Quem é pai, né, e mãe sabe que o bebê ele precisa muito disso, né? No começo dos primeiros 3 meses, o bebê precisa 100% de leite, né? Da mamadeira, então a amamentação. E eu queria fazer com que a Vati tivesse essa experiência, viver isso, assim, sabe? Então ela ficou muito focada nisso, eu ficava focado nessas coisas. Então, à medida que ia passando as coisas, ou gravar vídeo pra cá, editar vídeo pra cá, foi ficando mais difícil. E eu ficava um pouco preso nessa frustração que eu queria fazer esse canal do YouTube, voltar a produzir, e eu não conseguia, mas eu entendi o fato
mas eu queria fazer, mas eu esquecia depois, me frustrava, e eu ficava nesse ciclo de sentimento, de pensamento de querer fazer e não conseguir, sabe? Mas, por fim, no fim das contas, eu acabei deixando por um tempo pra lá, e eu meio que superei desse período de tempo de não fazer vídeo, e eu falo pra você, pra mim foi muito bom, tá sendo muito bom o fato de ser pai, cuidar da casa, de cuidar da empresa, então não foi tão impactante, assim, apesar de eu ter aquele desequilíbrio de sentimentos, não foi tão impactante como eu achei que seria, sabe? Mas batia aquela vontade de querer voltar, de querer fazer de um jeito diferente, só que eu não conseguia. Nisso tudo que aconteceu nessa grande jornada da minha vida e tal, como pai e cofundador da Coelho Lunar, rolou que o nosso orçamento começou a ficar um pouco apertado, financeiramente familiar. Porque depois, passou por um período de tempo, Vanessa, ela teve que ser desligada da empresa dela, depois que a Maju cumpriu a média de quanto tempo que tinha que ter de nascimento, de bebê, aquelas regras, né, burocráticas, todo mundo sabe. Na verdade, nós íamos saber ser desligada, mas a gente tinha que ter um planejamento, sabe? Então, eu falei assim, ó, então daqui a X meses isso vai acontecer, o impacto financeiro vai ser X, Y, Z, então nós temos que reduzir algumas coisas aqui de casa e temos que fazer a mudança. Então, foi isso que nós fizemos. Então, a gente tomou essa decisão de mudar, tomou essa decisão de abaixar um pouco o nosso custo para ter um orçamento equilibrado, e enquanto a VAT cuidava 100% da Maju. Nessa mistura de coisas também, eu ficava pensando em, né, economizar, juntar dinheiro, fazer caixa na empresa e fazer com a empresa gira. Então, acabou que o canal ia cada vez ficando mais para trás, sabe? E como eu falei que eu gostava de falar sobre curiosidades, eu gostava muito de fazer sobre curiosidades, mas durante esse período da minha loucura também, eu sei que parece confuso, tá, gente? Porque a minha mente ela é confusa. Mas no meio desse caminho também, eu tava gostando de fazer sobre curiosidades, mas eu estava começando a ficar enjoado. Por que eu tava ficando enjoado? Porque eu acho que eu tava fazendo um vídeo muito trabalhoso demais, sabe? Gastando tempo, perdendo tempo. Não que seja ruim, eu gosto muito de perder tempo de editar vídeo. Editar vídeo é muito bom, sabe? Eu acho que é a minha essência, assim. Só que na realidade que eu tô hoje, como pai e empresário, eu precisava otimizar tempo. Eu não poderia também trazer esse meu produção de canal de YouTube para a empresa. Para as pessoas que, né, fazem trabalhos pra gente. Pessoal, meninas, aqui ó, aqui é o vídeo meu que eu tô fazendo no YouTube, edito também. Só que a gente tinha uma linha de produção de clientes. Então, eu tacar isso na empresa para as pessoas editarem, poderia prejudicar empresas também. Não prejudicar, não sei se seria algo grave, mas seria muita demanda para elas. Não que elas não são capazes, na verdade, as meninas são muito capazes, sabe? Só que hoje eu tenho um foco muito de saúde, sabe, gente? Eu tenho um foco muito pensando em saúde. E eu sinto que talvez não seria tão saudável, assim, ter muitas coisas, ainda mais, e aí depois ter mais um vídeo meu pra tacar pra elas editarem, eu acho que seria muita coisa. E aí, nesse período de tempo, eu fiquei me questionando como eu tenho que voltar? Por que eu tenho que voltar? E o que me impactou foi que eu acho que eu tava querendo fazer algo espalhafatoso demais. Querendo fazer vídeo muito elaborado, storytelling, fazendo negócios super feios, animação, lettering, vídeo exemplificado, baixar vídeo pra exemplo que eu tô falando e tal, sentimento. E aí eu via na minha cabeça, criando aquela linha de processo, tudo tinha que ser feito. Eu falei assim, ai, que isso, cara, eu não quero fazer isso. Mas, porque eu já faço isso na empresa, entendeu? Eu trazer isso pro meu projeto que eu quero fazer, me dava a sensação que eu não estaria me divertindo, eu estaria trabalhando. Aí eu falei, nossa, cara, eu não quero. Só que eu percebi que talvez esse fato de eu usar esses argumentos, eu estava querendo uma desculpa para minha procrastinação, talvez, sabe? Eu quero fazer aqui, só que eu quero fazer algo muito perfeito, e aí eu vendo que não ia ser perfeito, eu não queria fazer. Então eu criava muito essa desculpa. Mas por que também eu tenho essa desculpa, né? Porque eu venho de uma crença muito limitante de fazer o perfeito. Só que olha que fora de contexto, né, das coisas que eu faço. Eu falo muito na empresa que a gente tem que aprender a fazer o arroz com feijão bem feito. E realmente dá pra fazer o arroz com feijão bem feito. E também colocando algum tempero. Só que eu queria fazer algo muito, sabe, estratosférico, cinematográfico. Pô, eu sou cofundador da Culinar Studio e eu sou cofundador da Culinar Academy, que a gente tá fazendo vídeo cinematográfico com storytelling. Por que eu tenho que fazer algo abaixo disso? Então eu tava me comparando e eu tava me sentindo mal por isso. E eu fiquei pensando assim, poxa, velho, mas na verdade eu quero me comunicar. Talvez eu não precise de tanta coisa. Talvez eu só precise falar. Então foi essa decisão que eu tomei. Porque eu acho que eu tava precisando aceitar o fato que eu gosto de fazer vídeos, mas que eu gosto de fazer vídeos simples. E eu quero fazer vídeos comunicativos. Eu quero fazer vídeos que fazem as pessoas que tá talvez na mesma linha de pensamento que eu pensarem em alguma coisa, sabe? E aí um dos motivos
que me fez pensar também do porquê eu querer voltar. Como vocês sabem, eu acho que tomara que alguém me siga no Instagram, tá me seguindo aqui no YouTube, eu faço terapia. E na terapia, a minha terapeuta fala muito que eu preciso aprender a ter autoridade e aprender a falar melhor. E eu percebi que a única forma que eu tenho de poder aprender a me comunicar um pouco melhor é falando para a câmera. Então eu acho que talvez eu esteja fazendo aqui uma terapia audiovisual, eu falando as coisas para você, entendeu? Meu raciocínio. Eu acho que pode ser isso mesmo. Então a única forma a conclusão que eu tive com a minha terapeuta, que terapeuta, ela é muito boa, né? Acho que todo terapeuta ele é bom. Ele faz a gente tentar entrar num raciocínio, né? Um terapeuta bom, né? Ele faz a gente criar um raciocínio do que a gente quer fazer e a gente ter a nossa própria conclusão. Então, na minha conclusão eu preciso melhorar minha dicção. Não sei se dá pra vocês perceberem, porque eu tô fazendo muito corte seco, e também quando eu erro muito eu vou e volto. Mas eu falo rápido demais. A minha mente pensa talvez rápido junto com a minha boca, e aí sai muito embolado o que eu falo. E eu percebo muito que toda vez que eu converso com alguém, com um amigo ou qualquer outra pessoa, eu falo uma palavra, a pessoa, na verdade, eu falo uma frase e a pessoa fala assim, quê? E eu tenho que repetir a mesma frase. Ou seja, eu estou tendo um problema de comunicação. Então talvez eu tenha que me policiar um pouco melhor. Eu tenho que aprender a me comunicar melhor. E a única forma disso é treinando. Então, eu tô querendo usar então esse meu perfil pra treinar, pra falar assim, sabe? Eu pensei, nossa, eu vou criar um canal novo. Aí, o que acontece? A pessoa procrastinadora pensou em 1000 possibilidades. Tem que fazer thumbnail, tem que fazer não sei o que, tem que fazer aquilo outro, tem que criar um perfil do canal, tem que criar um nome. Aí eu pensei assim, eu tô com esse canal aqui mesmo, ele tá com 2.900 inscritos, eu acho que as pessoas nem lembram mais que eu existo, mas não custa nada tentar fazer os vídeos aqui pra cá, quem sabe um dia as pessoas veem a notificação, olha, o Alisson lançou um vídeo novo e vem cá ver. E isso me faz pensar também que eu devo estar tendo com um problema de querer ser aceito. O fato, olha pra você ver, eu tô acabando de falar aqui que que as pessoas estão aqui e podem ver depois, eu quero ser aceito. Tá vendo? É uma coisa muito doida, né? Eu gosto de fazer isso aqui, eu gosto da sensação de ser aceito, eu gosto da sensação de que as pessoas que estão aqui vão ver, vão curtir, vão se identificar. É uma coisa que eu tô trabalhando aqui. Eu quero trabalhar essa minha mente, eu quero organizar minha cabeça, eu quero melhorar minha dicção e melhorar minha autoridade. Não porque eu não tenho autoridade, mas talvez o que tá faltando é eu aprender a concluir meus pensamentos, que eles têm dificuldade de se conectarem. Eu falo muita coisa e às vezes a conexão se perde e eu não consigo voltar. Às vezes eu consigo, mas às vezes não. E eu não consigo voltar quando o pico de estresse vem, porque eu não consegui voltar. E às vezes eu consigo controlar, às vezes não. Então aqui é um teste de um treinamento para eu poder melhorar isso, sabe? Porque eu tô com um projeto, olha isso, velho. Eu tenho um projeto na minha cabeça que eu quero fazer. Só que para eu poder fazer isso, eu preciso melhorar a minha linha de raciocínio, a minha linha de contexto, a minha linha de como passar mensagens para a pessoa, para poder ser bem mais legal, ser bem mais gostoso, ser bem o Alisson de ser. Porque eu já percebi que muita gente fala que Alisson, é muito bom estar perto de você. Você tem uma energia muito boa, você é muito positivo, você é muito alegre, você é muito animado. Mas eu sinto que nos vídeos talvez eu não seja tanto assim, não transpareça assim. Pode ser uma percepção errada, mas por que eu tô falando isso? Porque antes de eu... Nos primeiros vlogs, quando eu fazia vídeo tipo de situação, tipo de sketch, tipo fazia as pessoas, os primeiros vlogueiros, por mais que não tinha um roteiro, ler um teleprompter de roteiro, eu seguia um roteiro e talvez eu criava uma pessoa que eu não era. E aí depois, anos depois, voltando, né, depois que eu criava algumas habilidades sobre como filmar, editar, etc., eu comecei a usar teleprompter para ler. E você pode ver que nesses vídeos que eu fiz sobre curiosidades, eles estão legais. Só que tá um pouco robotizado, porque eu sigo um teleprompter, eu sigo um roteiro e talvez eu não estou me encontrando ali, sabe? Mas, por exemplo, um vídeo que eu fiz de roteiro, que é eu contando, né, eu fiz bariátrica, né? Eu falando do meu antes e depois, apesar de eu estar lendo no roteiro, tinha um pouco de verdade minha ali. Não é que tinha um pouco, tinha 100% de verdade minha ali, só que em forma escrita. E eu falando, assim, sabe? E eu percebi que também eu tenho muito vício de linguagem. E eu percebi isso também porque eu fui participar de um podcast e eu percebi que eu tinha muito vício de linguagem, não conseguia concluir meu raciocínio, eu falava um pouco embolado e eu tinha que aprender um pouco a melhorar isso. E também, nesse tempo que eu fiquei muito tempo parado, eu comecei a ler livro, cara. Isso pra mim foi uma liberação mental da minha vida, assim. Eu tinha muita dificuldade de ler livro. Eu falo, mas ler livro complexo, na minha cabeça era complexo, né? Porque eu lia muito livro de fantasia.
A minha mãe me introduziu ao mundo do Harry Potter, né? Harry Potter, o livro não sei quando que o livro foi lançado, não tô me esquecendo, mas eu lembro que eu li ele em 98 e 99, mais ou menos, a Pedra Filosofal. E eu fiquei fascinado, então eu li todos os livros. Só que depois eu parei de ler livros, né? Só que eu tinha aquela vontade de voltar a ler livro. E só que eu queria ler livro para poder aprender um pouco mais. Os livros de fantasia não é que eles não ensinam, eles ensinam. Só que eu acho que eu tô sedento de conhecimento porque eu tô no meio do mundo empresarial. Então eu queria aprender mais sobre o mundo empresarial, conectando com do meu gosto de leitura que foi perdido, sabe? E aí eu comecei a ler. Então, o meu primeiro livro que eu li foi O Oceano Azul, sobre negócios. Cara, eu levei 2 anos para ler esse livro. Que difícil foi, porque dar o primeiro passo ele é o mais difícil. E você fica naquele perfeccionismo que você tem que ler o livro inteiro. Só que aí eu me fiz aqui o seguinte desafio. Cara, eu vou ler nem que seja uma palavra, uma frase, ou nem que seja 2 minutos desse livro e eu vou ler e parar, não importa se eu vou parar no meio do caminho. E levou-se 2 anos, assim, sabe, pra ler esse livro do Oceano Azul. Mas foi muito bom porque abriu minha mente em relação ao mundo dos negócios, sabe? Sobre como criar oportunidades, sobre o Oceano Azul, o Oceano Vermelho. Isso foi muito legal ver esse tipo de coisa, foi muito maneiro. Depois, pela indicação do Rodrigo Cartacho, que ele é da Simpla, ele falou assim, cara, leia o livro, eu não lembro o nome certo, se eu tiver errado o nome, eu vou colocar aqui um lettering super que tem no Premiere, não vou criar lettering nenhum. Acho que é Model Business Canvas, eu acho que é isso, né? Para criar o seu modelo de negócio. Ele tá até lá na sala, só que minha esposa tá na sala lá e ela tá estudando um pouco, eu não quero atrapalhar o raciocínio dela. E aí ele fala sobre criar um modelo de negócio. Cara, eu sabia sobre criação de modelo de negócio, eu fiz faculdade de administração, mas esse livro, ele aprofunda muito mais. Ele aprofunda o modelo de negócio, ele aprofunda camada por camada, camada por camada, texto por texto, conteúdo por conteúdo, o que cada coisa significa, como você tem que aplicar cada coisa, como conectar uma coisa com a outra. Cara, é sensacional. O que me deu o gatilho, né? Eu falei assim, cara, eu preciso fazer isso para a nossa empresa. A gente tinha já olhado com alguém sobre criar um modelo de negócio, só que a gente não seguiu. Não é que a gente não seguiu, a gente seguiu de forma inconsciente. Só que a gente tinha que ter esse hábito de fazer isso, sabe? Então eu montei um modelo de negócio da Culinária Studio como ela é, e depois de uma conversa ou outra que eu tive com o Bruno, que é meu sócio, a gente pensou em criar uma segunda empresa, que é a Coelho na Academy. Vou deixar até aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada. E aí eu fiz o modelo de negócio do zero, né? O estúdio tinha um modelo de negócio mais ou menos, então eu peguei o que a gente tinha conversado com outro consultor e fui aplicando e melhorando algumas coisas. E temos até que voltar depois a falar sobre isso. Do modelo de negócio. Talvez eu possa até falar aqui sobre modelo de negócios. Então, voltando ao assunto da Academy. Então, a gente criou um modelo de negócio da Academy como a gente queria fazer. O que nós temos que fazer. E é bacana porque a gente foi entendendo o público, como queremos atingir, como temos que atingir. Só que, querendo ou não, você sabe que a sociedade é um desafio muito grande. Então, eu e o Bruno temos pensamentos diferentes, mas a gente tenta sempre achar um senso comum entre os dois. Porque, querendo ou não, na sociedade, as discussões elas vão existir, mas se não criarmos um senso comum do que agrade os dois, não funciona na sociedade. E isso foi uma pauta muito grande que nós conversamos muito, eu e o Bruno, assim, sabe? Que a gente precisava melhorar como sócios, alinhar os pensamentos dos dois, porque não pode só prevalecer a ideia do outro. A ideia dos dois tem que ser pautadas, tem que ser estudadas, e aonde do Bruno tá certo, eu acho que tá errado, onde eu tô errado, o Bruno tá errado, o Bruno tá certo e eu tô certo, e achar o equilíbrio disso. E tentarmos juntar essas ideias, porque, querendo ou não, uma coisa que eu tenho aprendido é ser humilde em tentar aceitar. Eu não sei se é certo falar que é humilde, né? O povo fala que se você fala que é humilde, que você não é humilde. Mas eu tenho tentado aceitar que eu sou falho e que eu tenho que lidar com minha mente de crescimento. Eu tenho que aprender a crescer. Eu não posso ter uma mente fixa, sabe? De achar que tudo tá certo pra mim, porque eu acompanho um certo tipo de consumo e o Bruno também acompanha um certo tipo de consumo.
Mas como que a gente pode juntar os dois? E, por exemplo, se a gente criar o produto lá, igual foi da Culinária Academy, se o comportamento dos usuários forem outros, e como que a gente pode trazer isso tanto para nós e para eles, e para o Bruno e para mim, enfim, a gente tentar criar esse ecossistema. Então, tá sendo um trabalho muito grande que nós estamos fazendo, tá desafiador, mas tá legal. Só que, como eu falei, nunca a gente tem brigas, embates. Eu acho que isso é errado de se falar. A gente tem discussões, é lógico que talvez aflora, só que a gente tem tentado aprender, e eu tenho tentado aprender também, a lidar com esse caos. Do tipo, se aflora demais, respira fundo, a gente conversa no outro dia, ou a gente tentar pôr um ponto final naquela discussão, porque eu aprendi a perceber quando o ciclo fica girando. Quando o mesmo assunto fica a mesma coisa, voltando e não há conclusão, ele tem que ser encerrado. Para que depois a gente volte com a cabeça mais fria e resolva depois. Então a gente tem feito isso. Eu acho que eu não tenho problema nenhum de falar isso, porque eu acho que é importante as pessoas entenderem sobre criar empresas, sobre sociedade. O caos existe, a discussão existe, as divergências existem. Mas tem que achar um senso comum. A partir do momento que começa a ficar em que só um ponto tá certo, ou em que só um sócio acredita que para ele funciona e o outro sócio não tem voz, a empresa não é dos dois, é de um. Então não faz sentido esse cara que tá aqui não tá tendo voz, ele não ter poder de fala. É melhor o cara nem fazer parte mais, entendeu? E é uma coisa que a gente conversa muito. Que a gente tem que tentar achar um ponto para os dois. Se ficar só do eu acho, eu acredito, só do eu do ponto, em vez de usar a palavra nós, não funciona, sabe? Mas enfim, eu falei sobre isso por causa do livro, né, do Model Business Canvas, que foi muito bom, que a gente tá aplicando e tá funcionando. Aí depois, agora, eu li um livro do meu tio Gregório. Aí, ó, pra você ver, eu saí do livro de negócios e eu queria abaixar um pouco a minha mente. Aí eu comecei a ler um livro sobre a escravidão no Brasil. O nome não é esse, não. Eu vou escrever aqui também o livro que eu li do meu tio Gregório. Muito bom, por sinal. Se eu achar o link de compra aqui, eu coloco aqui na descrição do vídeo. Que falou sobre escravidão no Brasil e como afeta isso nas cotas. E é muito bom todo mundo ler sobre esse livro, apesar de ter muitos termos técnicos judiciais. Ele é muito bom, ele é muito didático para aprender, sabe? É bem importante mesmo. Li ele, ó, você vê, eu li esse livro em acho que um mês. E aí depois eu li um outro livro, que ele é muito polêmico, que chama Não Tenha Medo de Ser Chefe. Ele é muito legal, que ele mostra como que tem que lidar com a liderança, como ser um líder que as pessoas que estão prestando um serviço para vocês precisam de ter. Fala sobre reuniões eficientes, sobre encontrar gargalos, sobre encontrar problemas, sobre melhorar processos, e é sensacional. Eu falo isso sem problema nenhum, porque quando eu li o livro do Não Tenha Medo de Ser Chefe, existia um problema de processos que não estava errado na empresa. Existia um processo, só que a gente entendeu que a gente estava perdendo muito tempo num processo que poderia ser otimizado de forma mais simples. E às vezes a gente não percebe o óbvio. Aquilo tinha que ser resolvido há bastante tempo, só que como a gente não tinha o hábito da reunião semanal, não tinha o hábito de conversar, falar sobre os desafios que a empresa enfrenta, nós deixávamos para lá esses pequenos gargalos. E esses pequenos gargalos talvez não influenciavam no cliente final, tá? Mas influenciava talvez no processo interno da empresa, mental e da saúde das pessoas que estão trabalhando no projeto. E a gente descobriu esse processo e tentamos ajustar ele. E cara, foi sensacional. Deu certo. Assim, para um cliente nosso que nós temos, a gente conseguiu, por exemplo, de projeto de entrega de vídeo, a gente tem uma meta de entregar o vídeo de uma vez por semana. Só que a gente bateu uma meta histórica na empresa que a gente tem conteúdo de um mês adiantado. Isso foi sensacional, porque a gente alinhou os processos, conversamos sobre e analisamos coisas que a gente poderia melhorar e melhorar os processos, agilizar. Foi incrível, assim, sabe? E agora, um novo livro que eu tô lendo, que chama Mindset. Eu acho que ele é um pouco mais filosófico. Na verdade, ele é filosófico, ele é bem mais denso para ler. Tanto que eu nem tô fazendo gracinha com ele, assim, sabe? Eu tô lendo bem aos poucos esse livro. Mas ele é bem legal, que ele realmente fala sobre a mente humana, sobre como tem que mudar a mente, o pensamento, como isso influencia, como temos que lidar com o problema do ambiente. Eu estou no primeiro capítulo, eu acho. E eu posso voltar depois e soltar um pouco mais para vocês. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que esse vídeo ficou extremamente gigante.
Talvez seria um vídeo que valia parte 1, parte 2, parte 3, mas eu vou deixar ele direto. Então assim, o que eu quero esperar para os próximos vídeos aqui? Os próximos vídeos que eu quero lançar aqui no canal, ele é desse perfil, desse jeito. É eu falando diretamente, sem teleprompter, sem ler nada, eu falando assim, mostrando meu perfil como pessoa e tentar melhorar na minha dicção, minha autoridade também. E eu quero falar sobre um pouco mais do meu cotidiano, sobre a minha vida, sobre a coisa que eu tô fazendo, sobre a Vanessa, sobre a Maju, sobre a empresa, sobre o que nós estamos criando, o que nós estamos fazendo. Eu espero que vocês gostem e pra mim eu acho que vai ser muito bom. Na verdade, não é que eu não queria me importar com o que vocês gostam ou não, tá, gente? Mas pra mim é importante eu ter esse hábito de falar, independente do que vai acontecer ou não, porque é importante para melhorar minha dicção, minha autoridade como pessoa. Bom, é isso. Então eu acho que eu acho que não faz mais sentido, porque provavelmente nesse ponto aqui eu acho que já caiu a retenção. Mas se você gostou do vídeo, você deixa o seu like aí, comenta aqui abaixo que você gostaria dos próximos vídeos, do que conversar. O seu feedback também é importante, né? Seu feedback sobre o que você achou do conteúdo aqui. E a gente se vê num próximo vídeo aí de algum dia que eu não sei quando, mas eu acho que é importante manter uma frequência que talvez eu possa fazer toda vez se eu acabar uma sessão de terapia e criar conclusões da terapia e um resumo da minha semana. Tá bom? É isso. Um abraço pra vocês. Tchau!